Obrigada. Que bom te receber aqui. Estou muito feliz de você ter aceitado esse convite. Você é uma pessoa, é uma profissional que eu admiro muito. Eu sempre digo isso para você. É uma mulher que eu admiro muito também. Então, estou super feliz de você estar, assim, sabe, desse jeito maravilhosa que você é. Eu não tenho nem roupa para fazer live. Você é deslumbrante, maravilhosa. Gente, ela deixa a gente no chinelo com todos esses elogios, né? Se a gente fala para ela a mesma coisa, vai falar assim: ai, que rasgação de seda. Mas é verdade. O prazer é meu, né? O prazer é todo meu. Vou te confessar que eu fiquei até nervosa. Falei: ai, meu Deus, eu vou fazer um chá de camomila. Porque eu não sei o que eu vou fazer lá com a Priscila, né? O que que essa mulher vai Você me conversa comigo, perguntar? Paty. Isso não Eu é converso com novidade. você, mas a gente não conversa em público, né? Quando a gente conversa em público, a gente tem que moderar várias coisas. É, não, a Tem que gente tem que pensar tomar o que vai cuidado para não falar, não soltar é? nada, né? É Então, quando a verdade, gente está mas sozinho, a gente nem pensa o que vai falar. é verdade, é verdade. A gente tem que editar mais hoje. Vamos nos controlar. É, tem que ser mais gentil também, né? Ah, Aí, tem que ter mais Lady também, tem um Lady Style. lógico, mais finesse, Ah, né? eu faltei na aula de Lady Style. Faltou? Não, Não, mas meus alunos conhecem o lado lady e o lado não lady, né? Então tá tudo super tranquilo. eu acho que aqui, ó, o Lawrence está pedindo aqui. Não, a Fernanda. A Fernanda Lorenzoni. Lorenzoni está Deixa eu te pedindo contar sem quem é filtro. sem filtro, mas é que a Fernanda Lorenzoni, ela fez odontologia comigo, a gente se conhece há mais de 20 anos. Então ela já conhece o filtro sem filtro. Aliás, ela conhece bem mais sem filtro. Eu acho que eu também. Então vamos de Talvez. sem filtro. Vamos sem filtro, então. Ó, falou puta que pariu nos primeiros minutos, tá suave. Ah, gente, É mais ou menos isso. vai É, ser bom, tranquilo. a gente tem, eu sempre falo para você, o tanto que a nossa formação aqui em Campo Grande é deficiente em psicobiologia. É, assim, eu posso falar da UFMS, né? Não sei as outras. Mas, no geral, pelo que eu conheço, a gente tem uma formação manca em psicobiologia. E aí a gente sai, né? E vai para a clínica ou vai fazer o que quer que seja, vai para a saúde pública. E aí, uma das primeiras coisas que a gente entra em contato é com a famosa ansiedade, que eu digo assim que sei lá, deve ser uns 80, 90% dos clientes têm ansiedade ou depressão. Aqui em Campo Grande, essa característica se repete, mas acho que não é só aqui. Eu acho que isso tem sido recorrente do nosso tempo. E aí você vai tentar tratar esse negócio só pelo psicológico e já começa com a primeira tomada de cu da sua vida. Às vezes não é a primeira, mas a primeira na clínica, né? E aí você descobre assim, sem o biológico, fudeu, não dá certo. Então, Exatamente. Aí você vai assim, falar assim, nossa, eu devia ter prestado atenção na aula. eu devia ter ouvido aquela aula que eu fui lá no laboratório, que eu vi aquele cérebro lá dentro do álcool e eu não sabia para que servia. Então, Exato. e aí, assim, a gente já começa a ficar com esse susto, assim, que diabos é psicobiologia? Que diabos é psicobiologia? Bom, boa noite a todos, obrigado por vocês estarem aí. É, Então, Priscila, psicobiologia, a gente pode dizer que é a união do que acontece de forma generalizada no corpo, a biologia do corpo, o estresse do corpo, as reações fisiológicas do corpo, unidas ou então aliadas ou desencadeadas pelo psicológico, né? Ou por gatilhos psicológicos. E a gente tem isso todo dia, várias vezes ao dia. E o Uhum. nosso corpo é preparado para reagir a estímulos, né? Mas, às vezes, o estímulo é exagerado. E aí a gente tem a formação de algumas patologias, como a Uhum. ansiedade, que é patológica. A primeira coisa que eu queria dizer é assim, você fala assim, a ansiedade está sempre na clínica. Não, a ansiedade é algo fisiológico,
O que a gente tem é a exacerbação dessa ansiedade desencadeada por gatilhos que não tem nada a ver com o peixe. E aí, então, ela se torna, então, a ansiedade patológica, que é aquela que atrapalha a vida, né? Aí, voltando um pedacinho atrás, quando você fala assim, a nossa formação é manca. Eu acho que, de forma geral, não é forma generalizada, é manca. É manca. Mas é manca de uns tempos para cá. Porque a gente teve uma evolução muito grande nas neurociências. E a gente sabe que com a evolução da tecnologia, a gente conseguiu atingir um patamar de conhecimento cerebral que a gente não tinha antes. Então, se via tudo muito em pedacinhos, né? E aí agora a gente está tomando tomando o centro da situação e vendo que não está nada desconectado, né? Que eu acho que a evolução biológica, porque assim, a psicologia lá no começo nasce dentro da biologia, né? Tem uma base forte de corpo, a psicologia começa daí, né? Até porque os primeiros psicólogos eram médicos, na maioria, então começa lá no corpo, aí a gente vai para o tal do psiquismo, inconsciente, histórico de reforçamento, cada teoria da psicologia vai chamar de um jeito. E aí a gente pega e tem uma cisão. E hoje eu vejo que tem alguns movimentos, e a psicobiologia, eu acho que é bem essa tentativa, de trazer o que tem de novo dessa evolução da biologia como ciência, o que tem de novo trazido para o que é emocional, psicológico, cultural, não só no nível filogenético, né? Mas a biologia hoje tem trazido contribuições no nível ontogenético também e no próprio nível cultural, né? Que a gente já sabe que a alteração neuronal a partir de reforçadores sociais que acontecem de determinada forma ou outra. Sim, com certeza. E hoje a gente já sabe também que a gente tem uma genética psicológica. Antes, se via isso muito desvinculado do corpo, como se o processo social, o processo de desenvolvimento associado à experiência que determinasse, então, o sujeito. E hoje a gente tem, claro que tem esses determinantes, óbvio, mas tem um determinante que ele é condicionante também, que está provado que está aliado à nossa genética. E aí, quando você cita a depressão é uma desses transtornos, uma dessas patologias, que ela tem hoje uma comprovação genética. Ela não é só fruto do meio. A gente tem uma série de gatilhos, né, que farão com que esse gene, digamos assim, desperte mais rápido ou mais violentamente ou nunca desperte. Mas que existem alguns tipos de depressão que são familiares. Sim, sim, que é transmitido, que é hereditário, né? É uma característica hereditária. É uma característica familiar. Então, não dá para você não saber disso e querer, por exemplo, tratar um paciente que toda a família tentou suicídio e desvincular isso do biológico e tentar achar uma causa única, patológica daquele ambiente. Você tem que parar e pensar um pouquinho fora, né? Fora desse contexto psicológico, o que pode estar acontecendo? E eu acho que está aí a importância da psicopatologia, da psicobiologia, da neuropsicologia, né, das neurociências, que é tentar explicar esses gatilhos para o psicólogo e fazê-lo entender que muitas vezes o processo terapêutico precisa também daquele processo biológico, precisa de uma farmacologia, precisa de um assessoramento que não é só a terapia. Eu acho muito interessante isso, Tati, porque assim, a gente a gente está numa cultura em que a patologização psicológica ela é muito ainda estigmatizada. E às vezes pelo próprio profissional de psicologia, que é o que você está falando. A gente foi formado por alguns professores que
já tem uma tradição mais antiga de psicologia, às vezes o próprio psicólogo tem uma dificuldade de entender que há um limite biológico acontecendo. Então, eu sempre gosto, quando eu dou curso, eu uso o exemplo da pressão alta ou do diabetes. Eu pego e falo assim, não dá para você chegar na pessoa que tem pressão alta e falar assim, se esforça para não ter pressão alta. Se mexe para não ter pressão alta. Não é só uma questão de se mexer, tem uma questão biológica acontecendo. E é muito doido como que, assim, quando a gente diz que tem uma questão biológica, a pessoa automaticamente, seja o psicólogo ou seja o cliente, pensa na loucura. Ela pensa na perda de controle. E isso é muito estigmatizado na nossa sociedade, a perda de controle. Ou pensa assim num processo de esquizofrenia, Sim. Né? Porque são doenças assim mais difundidas. Olha, eu tive o prazer de dar aula e conhecer um colega que agora não está trabalhando mais com a gente, mas uma vez almoçando com ele me falou assim, nossa, você me falando dessas coisas, eu estava conversando com ele sobre a parte biológica e tal, ele tinha me perguntado algumas coisas, e aí ele falou assim, nossa, o primeiro tombo que eu levei na clínica foi de uma paciente que eu tratei por muitos meses e eu não via melhora de jeito nenhum. E aquilo me frustrava demais. E aí um dia a mulher desapareceu. Eu fiquei 1 ano sem vê-la. Um dia eu topei de cara com ela no supermercado, contando ele para mim. E aí eu olhei para ela e falei assim, fulana, como você tá bem? Ela falou assim, doutor, eu tô bem mesmo. Né? Por que você tá tão vigorosa? O que você fez? Ela falou assim, então, eu acabei parando no hospital e fizeram alguns exames e descobriram que eu estava com hipotiroidismo grave. Eu não tinha praticamente mais hormônios da tireoide funcionando no meu corpo. Então, realmente, eu não respondia ao tratamento. E aí ele falou para assim, olha, e nunca me passou pela cabeça pedir para a mulher ir no clínico para fazer um exame de sangue para ver se ela não tinha nada. E aí eu ri, falei assim, pois é. Já aconteceu com você também? Já, porque eu tratei, ele foi no psiquiatra, eu tratei comportamentalmente, e aí, só que teve uma hora que o caso travou, não ia mais. Eu peguei e falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu pedi para ele fazer, só que eu não sabia que a alteração na tireoide causava o que ele estava tendo, que é bem parecido com ansiedade. Só que eu fui e pedi um exame hormonal, porque eu achei que tinha uma alteração hormonal, mas eu não sabia, eu não tinha a ideia do que eu estava fazendo. Hoje eu tenho. Pois é. Então, essa eu acho que é uma das principais funções da psicobiologia dentro dos cursos de graduação. É mostrar que nem tudo é o psicológico. Que às vezes, claro que a gente tem gatilhos psicológicos que vão desencadear inúmeras reações orgânicas que vão se refletir, enfim, transtornos de ansiedade, alguns transtornos de depressão e tal. Mas eu tenho distúrbios orgânicos de alguns tipos de hormônio que vão se refletir no rebaixamento de humor, que vão refletir em rebaixamento de humor, em depressão, em desânimo, em cansaço, em mau humor. E que não vai ter resposta clínica terapêutica dentro da psicologia, porque está faltando um hormônio, você precisa fazer uma reposição, você precisa... E aí ter essa ideia, ter pelo menos lá no fundo da cabeça, ter essa percepção ou ter o mínimo conhecimento, leva você a trabalhar melhor, né? Assim como a aceitação e o conhecimento sobre psicofármacos, que é uma outra área que eu acho que é muito deficiente. Sim, sim. O psiquiatra, ele receita, né? Mas quem está no dia a dia da clínica, conversando com o paciente 1, 2 vezes na semana, é o psicólogo. Então, ele tem condições, muitas vezes, de detectar uma alteração ou fazer um monitoramento de algo que não está dando certo medicamentalmente, né? Sim.
E eu acho isso que você está falando muito legal, Tati, porque às vezes o psicólogo tem receio de conversar também com os psiquiatras que atendem os clientes, né? Eu acho que na psicologia, a gente tem pouco na psicologia clínica essa visão multidisciplinar. Porque, assim, é óbvio que o psicólogo às vezes não vai entender de tudo. Mas se não está entendendo, é pegar o telefone e ligar, né? E aí, o que está acontecendo? Por que está acontecendo essa ou aquela alteração? Então, eu vejo que também tem assim, um pouco de. Eu acho que é um pouco de preconceito mesmo, de não entender o tanto que isso interage com o que a gente faz. E eu queria ressaltar um ponto que você colocou, que eu acho muito importante. É um momento em que não vai. É aquele momento. Então, assim, é um momento que travou, não vai. E você pode ali ficar intervindo no psicológico eternamente? Não vai, porque não é no psicológico. Sim, tem toda essa parte, né? Não é no psicológico. Agora, claro que também tem alguns entraves aí do psicólogo, né? De como lidar com a situação. Mas quando você fala assim, tem até uma questão de preconceito, mas tem o preconceito dos dois lados. Sim. Tem o do psicólogo, que não quer procurar o psiquiatra, mas tem o psiquiatra que não escuta o psicólogo. Tem também. Então, são duas classes que eu vejo que precisam andar juntas. Precisam se entender, tem que chegar num denominador comum aí, porque a finalidade da existência das duas profissões é o bem-estar de uma pessoa, de um terceiro, né? Então, se você tem como conjugar forças, por que não? Eu acho que na medicina e em outras áreas da saúde, eu acho que as pessoas têm menos resistência com a ideia de interdisciplinariedade, né? E na psicologia e também na psiquiatria, isso acaba ficando um pouco atrapalhado, né? Eu sempre peço o telefone dos meus clientes, dos psiquiatras deles, e em geral eu faço contato mesmo com os psiquiatras, porque acho que assim, é o que você falou, isso vai fazer com que seja mais produtivo o trabalho com essa pessoa. O bem-estar do cliente é melhorado, né? Não, com certeza. Você quer ver um outro exemplo muito interessante? Eu sempre dou em sala de aula esse exemplo. Às vezes a gente precisa conseguir trabalhar numa equipe multidisciplinar e não é só com o psiquiatra. Às vezes envolve muitos outros profissionais, às vezes envolve fisioterapeuta e às vezes envolve, inclusive, outras especialidades médicas. Você quer ver um exemplo? Paciente soropositivo para HIV, que muda o terapêutico antirretroviral, algumas vezes tem a introdução de determinada medicação, não vem ao caso, que leva a tendências suicidas. A própria medicação leva a pensamentos muito enlouquecidos e tentativa de tirar a vida. E quando você retira a medicação, o paciente volta àquela tranquilidade anterior. Então, assim, se você está tratando um paciente que tem uma outra patologia concomitante, por exemplo, um soro positivo, e a criatura vem bem, vem andando bem, vem respondendo bem, e de repente tem aquela piora, minimamente você tem que saber assim, peraí, você mudou o seu esquema terapêutico? Você acrescentou? Você tirou? Você falou com o seu infecto? Porque eu tô vendo que você alterou, você, né, tá diferente, você piorou. Você está sentindo isso também? E aí o seu gatilho falou assim, olha, procura seu infecto, acho que alguma coisa não está dando certo. E quem está mais próximo do paciente, que geralmente observa essa sintomatologia, esses sinais muito mais, muito antes, né? Sim. De realmente se tornar problemático. Então, esse é um outro... Tem inúmeros pacientes, quer ver, pacientes que fazem tratamento de longa data para depressão, são pacientes muito complicados. Organicamente muito complicados, porque todas as medicações, elas trazem efeitos adversos. Não existe medicação inócua, né? Eu digo que só a água benta
se não tiver sido contaminada por alguma coisa. Agora até a água benta tá perigosa. Agora, exatamente. Então, assim, hoje em dia, nem a água benta. Se tiver perdigotos ali, já fica complicado, né? Sim. Fica complicado. Ó, o Rodrigo, o que o Rodrigo falou? Ou medicação para outros estados, por exemplo, o Champix, sim, o Champix, para parar de fumar, tem correlação com ideação suicida. Não só o Champix, Rodrigo, o topiramato, que é uma medicação muito enlouquecidamente para emagrecer. Eu já vi assim, efeitos diretos sobre as minhas clientes com isso. Também alguns anticoncepcionais também têm efeitos muito complicados sobre o corpo da mulher, e aí e não só, a gente está falando de medicação, que acho que é a área de foco da nossa conversa hoje, mas próprias alterações, a própria alteração biológica, por exemplo, do ciclo menstrual, que às vezes psicólogos e psicólogas não percebem que as queixas da cliente vêm ciclicamente. E o corpo das mulheres funciona. Lógico. Esse mínimo conhecimento dos eixos hormonais do corpo, eu acho que deveriam fazer parte da grade de qualquer profissional de saúde. Porque você tem que minimamente reconhecer os ciclos pelos quais o seu corpo passa. E não é só o ciclo menstrual, não. A gente tem o próprio ciclo circadiano, né? O de noite e dia, que é uma coisa que afeta tanto homens e mulheres, né? Que faz parte da vida dos dois. O ciclo circadiano afetado, ele desencadeia tantas reações nocivas no corpo, que você depois pensa assim, nossa, mas essa pessoa sei lá, tá muito esquisita, tá muito doente, a queixa de cansaço e tal, e muitas vezes uma desregulação desse dia e sono. Quer ver? O celular. O uso indiscriminado do celular e a luz do celular, principalmente à noite, é um fator que faz com que o sono não execute a sua função primordial, que é o descanso. Porque você demora muito tempo para secretar melatonina, para entrar nas fases de sono profundo, e muitas vezes você não completa essas fases adequadamente. Então, conhecer minimamente que um ciclo de sono mal feito, ele provoca algumas reações orgânicas. E o que provoca? Porque assim, na mídia, tem um monte de coisa. Se você não dorme bem, você engorda. Isso já está difundido, assim. Nossa, eu preciso tomar melatonina. Eu conheço um monte de gente, né? E aí a categoria feminina desponta. Nossa, eu estou tomando muita melatonina. Para que, ser humano? Para emagrecer. Mas para que, ser humano? Porque a minha endocrinologista diz que se a gente não dormir bem, a gente engorda. Ok, tem um fundo de verdade aí. Mas e o resto? Por que você não está dormindo bem? Né? Será que eu não dormir bem mesmo? Né? Mas o dormir bem colabora, claro, desencadeia uma série de reações de estresse. Mas conhecer o ciclo circadiano e saber quais são as suas fases e porque às vezes, assim como você falou ali atrás num ponto da medicalização, tem um contraponto que é o excesso de medicação para coisas que são facilmente reversíveis. Né? Então, assim, eu tô triste, toma um antidepressivo. Eu tô angustiada, toma aqui um ansiolítico. Nossa, eu tô comendo demais nesse período. Toma um topiramato associado a não sei o quê. Toma melatonina com não sei o quê. Para, ser humano, pensa. Toma remédio para tratar o estômago. Aí depois aí você entra naquele, porque aí você já arrebentou a mucosa inteira e aí você vai, né? Então, assim, você tem que achar um mínimo equilíbrio orgânico também, né? E isso reflete os nossos hábitos de vida se modificaram muito depois da internet, demais. Uma coisa assim que a gente perdeu um pouco, Tati, eu acho que com o tempo corrido e a coisa de estar sempre sendo estimulado em outros
com outras coisas que não a gente mesmo, a gente também perdeu um pouco da capacidade de observar o que, que tem acontecido no nosso corpo. Às vezes eu faço perguntas para os clientes, tipo, como é que está seu sono? E eles param e falam assim, como Não assim, como é que sei. está meu sono? Não sei como é que está meu sono. Então, assim, ele não sabe se dormiu bem, porque ele não presta atenção no corpo. Prestar atenção no corpo, geralmente na nossa cultura, está associado à estética. E não Ao é, bem-estar. uma observação. Entendeu? Parece que Uhum. observar já é para intervir. Então, não tem mais uma observação. Então, a mulher não sabe como funciona o seu ciclo menstrual. E por mulher, eu estou dizendo que hoje a gente está usando pessoas que têm útero e vulva para mulher. Então, assim, pessoas que menstruam, Que né? Nem menstruam. toda mulher menstrua. Mas o ciclo menstrual, ele tem um efeito sobre o corpo. Então, às vezes, a menina tá chamando de saudade, ou liga pro boy escroto que ela fica lá, seja qual for, ou a mina que fica deixando ela de escanteio, e ela liga na época sempre do período fértil. E aí você começa a ver assim, mas você passa o mês inteiro sem falar da Aí fulana do nesses fulano. dias, Nesse dia especificamente você vai lembrar. Então vamos baixar um aplicativo para controlar o seu ciclo, vamos ver se isso está associado a uma descarga hormonal que está acontecendo no seu corpo. Ou então a mulher fala, ah, não, eu tô zero tesão. Tá, mas peraí, zero tesão associado a quê? Então, observar também esse corpo é importante para a gente entender o que está acontecendo, né? Eu lembro de uma cliente que logo que começou a pandemia, ela começou a tomar medicação para ansiedade. E aí ela veio e falou assim para mim, eu não consigo mais transar desde que eu comecei a tomar o remédio. Falei, tá, me explica melhor sobre isso. E aí a gente começou a conversar sobre por que ela não estava conseguindo transar. E aí a gente chegou à conclusão que o que mudou quando ela começou a tomar o remédio não foi só o remédio, foi as crianças estarem em casa o tempo todo. E ela está, obviamente, infinitamente mais cansada, porque ficar com crianças duas pequenas 24 horas por dia é mais cansativo, e porque ela tem aquela sensação de ser interrompida, que é muito comum que algumas pessoas não consigam relaxar para transar com a possibilidade de ser interrompida. E aí a gente falou, tá, então vamos tentar mexer nessas duas coisas antes de mexer na medicação? E aí a libido dela voltou aos índices que estavam antes da quarentena. Eu acho que assim, não dá, por isso que eu gosto da expressão psicobiológico. Não dá para a gente separar. não, não dá para separar. E você quer ver uma outra coisa? Disfunção erétil masculina. Muitas vezes está associada à medicação para outras patologias. E aí o homem procura, né, o atendimento porque eu acho que eu não tenho mais desejo, eu acho que eu estou com um hormônio muito ruim, eu devo estar sem testosterona, né, e vai procurar um trauma psicológico, alguma coisa, enjoei da minha mulher, sei lá, do meu namorado, e às vezes simplesmente um remédio para pressão alta, para hipertensão, que ele passou a utilizar. Ou, de repente, um remédio para diabetes. O remédio para alguns hipoglicemiantes, eles são fatais. São, assim, fatais. E aí, às vezes, se você Mata não... o bicho. Mata a pau! Mata o pau a pau, entendeu? Mata mesmo. Mais ou menos por aí. Deus me Mais ou menos livre. assim. Bem assim, fazendo trocadilhos. Mata mesmo. E aí a pessoa não se dá conta. Ou, às vezes, muita gente não aceita. Não pode ser isso. Não pode ser a medicação. Né? Não pode ser medicação. E por outro lado, também tem aquelas pessoas que pegam a bula do remédio. Nossa! E leem assim. Os ansiosos adoram fazer isso.
Vai dar isso, pode dar isso, pode dar aquilo. 3 horas depois do primeiro comprimido, ele tem zumbido no ouvido, ele tem tontura, tem diarreia. O remédio nem foi processado ainda, nem chegou ainda, né? Não está nem com mecanismo de ação em ação ainda. Mas a pessoa já começou a ter tudo. E aí você vai me dizer assim, isso é biológico? É psicobiológico. Você tem uma reação. Um medicamento infinito. Vai 20 vezes. Não vai achar um que não tem efeito colateral. Não, vai adiantar. Aquele que vier sem bula. Aquele que vier sem bula, vai adiantar. Essa medicação não vem com bula. Maravilha. É esse aí que vai funcionar. Olha lá, a Lari é uma dessas. A Lari, o marido dela é médico, né? E aí ela agora parou de ler bula. Então ela resolveu que vai escutar o marido. Olha, gente, né? Pelo amor de Deus, que ela não escutava. E tem vários clientes que são assim, e assim, eu falo para eles, eu falo assim, tá, para de ler a bula, eu peço para eles, quando vem do psiquiatra, trazer a bula para mim, ou mandar a foto do remédio para mim, eu leio, e aí eu vou observar, eu faço um combinado com eles. Eu vou observar os efeitos colaterais. Eu vou te fazer perguntas sem que você saiba que é sobre os efeitos colaterais. Não se preocupe. E aí eles relaxam. Mas tem realmente os dois lados. Então o excesso é o que a gente está falando. É uma área que precisa de estudo. Então, assim, o psicólogo passa lá, sei lá, para aprender a porra de um teste, é uma dificuldade do caralho para aprender a corrigir aquela porra. Aí ele faz 8 cursos de DISC, mas ele não tem coragem de estudar sobre farmacologia. Não vai dar certo. Não vai. E hoje em dia, se você não souber um pouco da biologia do corpo mesmo, onde é secretado o hormônio, como é que funcionam os eixos hormonais, você não entende ansiedade. Primeira coisa, você não vai entender o que é um transtorno de ansiedade de uma forma completa. Você até consegue entender que determinados gatilhos, você consegue aí diagnosticar, chegar ao ponto de saber quais são os gatilhos, mas você nunca vai entender por que aquilo ali está acontecendo. A Lara, ela bota uns... Eu tenho que ler aqui, ó. Meu Deus, o marido dela levou ela para tomar bezetacil 2 vezes. Ela disse que não confiava nele por causa disso. Ai, Lari. Renato, te amo por você aguentar a Larissa, tá? Enfim, me perdi, Larissa, para. O que eu tava falando, desgraça? Oh, meu Deus. Me esqueci. Não, me lembrei, da psicobiologia. Então, se você não souber minimamente os eixos hormonais, você não saber minimamente a ação de uma medicação, você não vai entender o transtorno de uma forma completa, né? Principalmente, hoje, a gente está vivendo essa situação enlouquecedora, né? E aí eu tenho uma amiga que me ligou e falou assim, me receita um remédio para emagrecer. Falei, tá louca? Não, eu já engordei 3 quilos e eu continuo fazendo as mesmas coisas, a mesma alimentação. Tá, mas eu engordei 3 quilos. Eu falei, mas é isso aí mesmo, é o estresse. Mas, então, eu quero um calmante. Então, eu falei, não, você não vai tomar calmante nenhum, né? Pelo amor de Deus, não é hora de tomar calmante. Aceitar que o seu corpo está vivo e que ele reage diferente. Exato, tá reagindo. Situações, né? Exato. Então, às vezes, gatilhos acabam te desencadeando transtornos de ansiedade por vias que a gente nem imagina. Porque tá tudo encadeado, tá tudo conectado. Então, eu tive um episódio de transtorno de ansiedade em sala de aula ano passado, como você bem sabe, por um determinado gatilho. E agora, que começou a pandemia, eu terminava a televisão, de ver as notícias na televisão, eu passei 5, 6, 7 dias vendo as notícias na televisão, e eu chegava à noite e eu sentia assim, eu vou morrer sufocada, eu vou ter um troço, aquela sensação de opressão, assim, meu Deus, eu vou morrer!
Eu Como diz a Marina, vamos eu vou viver! Essa Eu sempre lembro situação. do Cid, da Era do Gelo. Isso, é fantástico. É fantástico, O né? Cid é Aí eu falei, ansioso, né, gente? total, Aquele é um né? modelo de ansiedade geral. Total. Então ele tem aquela ansiedade dele crônica, né? E é Aham. aquilo, ai, vamos viver. Dali Eu vou 10 minutos você morrer! vê. Não, eu vou viver. Exato. Ah, daí 15 minutos você fala assim, não. Aí quando começou essa troca ministro, troca não sei o quê, troca não sei o quê, eu falei, pronto, vai morrer todo mundo, acabou tudo. Vou morrer! E aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que triplicar essa medicação, porque não tem jeito. Então, e aí o gatilho, óbvio que não era o mesmo gatilho, mas a sensação é a mesma. Então tem duas coisas importantes aí. A primeira é você se conhecer, né? Você entender o processo. Porque muitas vezes o psicólogo que tem o contato direto com o paciente, simplesmente pelo fato de explicar que a parte orgânica para o paciente, às vezes de uma forma muito simples, já é o suficiente para ele aceitar o que está acontecendo com ele. E isso é um passo primordial para o tratamento de qualquer tipo de patologia. É aceitar o tratamento e aceitar aquela patologia estabelecida, né? E até acho que a forma do psicólogo passar sobre a importância da medicação também muda a adesão do tratamento. Muda. Tem muito cliente que vai no psiquiatra, mas não se engaja no tratamento. Então, assim, não é falar sobre o uso de medicação uma vez e nunca mais tocar no assunto. É acompanhar como é que está sendo isso, qual foi a última vez que você foi no psiquiatra, o que o psiquiatra falou, como é que está o seu tratamento lá. Porque, assim, vai reagir no que você está fazendo. Vai. E se você não tiver um mínimo conhecimento da ação daquela medicação, você não consegue fazer esse monitoramento. E você não consegue, às vezes, mudar, perceber as sutilezas, as nuances de modificação comportamental que aquela medicação provoca. Então, num momento como hoje, né, o que a gente está vivendo, está muito complicado de conseguir separar uma coisa da outra. Né? E aí você fala assim, poxa, será que a introdução da medicação nova está desencadeando determinado sintoma que agora eu estou percebendo ou é a situação geral? Então você tem que ter um mínimo conhecimento, inclusive da biologia desses transtornos de ansiedade para entender, né, o contexto e como é que esse contexto funciona como um gatilho. E aí eu falo que é unir Lé com Cré. Porque na graduação, a gente... E eu falo assim... eu dou aula de neuroanatomia hoje, né? Mas a minha graduação foi em odontologia. E aí eu lembro da odontologia, Lucimara, Fernanda, se você estiver por aí ainda, você vai lembrar de mim. Vai lembrar da gente. Lá na nossa graduação, puseram um monte de crânio na nossa frente, um monte de osso, e falaram assim, você tem que decorar todos os buracos que existem em todos esses ossos aí. E a gente passava uma pancada de tempo decorando lá. Buraco oval menor, buraco não sei o quê, asa do esfenoide, asa maior, e aí ranhura, ranheta, não sei o quê. E aí eu olhava aquilo e falava assim, mas pra que eu quero saber esse nome desse monte de buraco? Ninguém nunca. Hoje em dia com o Google, né? Com o Google, você joga o osso lá. Deve ter um programa que você tira a foto do órgão e ele fala o nome pra você. Se não tem... Não, é um monte de buraco que... Gente, eu achei que eu ia reprovar neuroanatomia, porque era muita decoreba. Só que aquilo era passado de uma forma... Assim, você tem que saber, porque na odontologia você tem que saber. Poxa, se tivesse falado assim, olha, ser humano, você precisa saber esse monte de buraco, porque na hora que você anestesiar o ser humano, você não pode atravessar um buraco desses. Porque se você atravessar, você vai lesar um nervo, você vai lesar uma artéria, você vai romper uma veia, você vai provocar uma trombose. Pô, aí já seria assim, caraca, posso matar o ser humano se eu atravessar. Eu vou prestar atenção, né? Eu vou prestar atenção nessa buraqueira aqui, não é? E eu vejo que tem muito isso nas graduações. Tá tudo muito separado. Então tem a caixinha da neuroanatomia, a caixinha da farmacologia, a caixinha da terapia comportamental, a caixinha da psicanálise, a caixinha... E não existe essa caixinha. Não existe. Tem que ser...
tem que ser junto, tem que pensar tudo junto, tem que pensar global, né? Tem que pensar global. E aí você tem que conseguir ler com CRE para aplicar da melhor forma. Então, assim, fala assim, hoje eu vou precisar de medicação. Não é hoje que você vai precisar saber de medicação. Você vai precisar de saber de medicação quando um paciente seu chegar e falar assim, olha, eu tô pensando em me matar. E aí é uma garota de 16, 17, 18 anos e aí você fala assim, nossa, mas estava indo tão bem. E aí você pergunta, mas o que mudou de uma semana para outra, de um mês para o outro? Eu estou tentando emagrecer desesperadamente, estou tomando sibutramina enlouquecidamente, né? Aí você fala assim, poxa, mas não é para acontecer isso. Então não dá para desvincular. E essa é a minha maior luta como professora, tentar agregar o conhecimento de uma forma que ele faça sentido. Eu acho que é isso que falta um pouquinho na formação. Quando você está no ciclo básico, o psicólogo, eu entendo assim que o psicólogo entra naquele primeiro semestre de faculdade, eu vejo isso nos meus alunos, eles olham para sua cara, e aí para mim a cara é uma decepção, e falam assim, nossa, neuroanatomia, credo professora, eu fiz vestibular para psicologia porque eu odeio biologia. Aí eu falo para eles assim, mas meu filho, você vai mexer com o ser humano. Tem um corpo, né? Tem uma predisposição biológica para uma série de coisas. Ele habita o corpo, ele é o corpo. Vamos botar o corpo aqui e esse cérebro te bota aqui dentro desse frasco e vamos... Não, tá junto, né? Aí eu falo assim, poxa, mas não é assim. Aí eu sempre falo assim, calma, que até o final do ano vocês vão me amar. Me amando, vocês vão acabar amando a disciplina. E a gente vai levando isso de uma forma um pouquinho... Eu tento fazer com que a coisa seja um pouquinho mais agregadora, né? Então, aí tem uns que terminam... Tem uns que terminam a disciplina e falam assim, professora, você estava certa, eu amei você, mas eu continuo odiando a disciplina. Aí eu pergunto assim, você aprendeu alguma coisa? Verdade, né? Exatamente, foi 50% que você prometeu. Eu já falei isso para você e, gente, por favor, me ajuda. Encha a caixa dela com essa mensagem. A gente precisa de um curso da Tati. Porque, assim, eu já tô aqui há 5 minutos e pensando assim, caralho, tem mais 5 minutos e eu quero, assim, eu quero sugar o cérebro da Tati. Eu quero, assim, dar uma pincelada, que eu acho que é uma coisa que aconteceu comigo, que é bem legal também para os psicólogos começarem a entender, que hoje a gente tem também já alguns aplicativos e alguns instrumentos que o que estão chamando de feedback, biofeedback, estão trazendo aí para a psicologia, que é o rastreamento de dados corporais do sujeito e como isso interfere ali no nosso processo terapêutico. 2 exemplos que eu lembro que me deixaram bem chocados. Um amigo que eu tinha, que ele tinha pressão alta, e aí ele ficou 24 horas com aquele aparelho lá para medição da alteração da pressão durante o dia, o Holter. Holter é do músico, né? O Holter. E aí ele, quando estava no trabalho, ia lá em cima a pressão, e aí tipo, entrava numa reunião, ia lá em cima, e aí ele chegava em casa, caía tudo. E aí ele mostrou o gráfico pra gente, a gente ficava assim, caralho, a Fender e o Dingó lembram disso. E aí, outro caso, foi de um cliente que usava aquele relógio da Apple, aquela porcaria, e aí quando ele ia ficando nervoso na sessão, começava a apitar por causa dos batimentos cardíacos. Então, o relógio falava para ele, você tem que respirar. E aí ele estava no gás na sessão, assim, voltando o problema dele, ele falava aqui, ó, tá mandando eu respirar, tá mandando eu respirar. E eu ficava chocada com aquele relógio. E eu ficava assim, eita porra. E aí ele tentava ir controlando, mas não conseguia, né? Porque ele estava falando uma coisa extremamente ansiogênica para ele. Qual que é a sua aposta nisso aí? Você acha que esse negócio do feedback pega na clínica? Quais são os seus
Olha, eu acho que tem coisa que pega, tem coisa que não pega. Quer ver eu achei que um avanço muito grande foram aquelas pulseirinhas que monitoram pacientes diabéticos. Uhum. Esse foi um avanço que eu acho que foi fantástico. Porque o paciente diabético, ele às vezes tem mudanças abruptas, rápidas, principalmente frente a estímulos ansiogênicos. Uhum. Às vezes as quedas de glicose abruptas acontecem em pacientes diabéticos por conta do estímulo ansiogênico. E isso é biologicamente explicado, né? Uhum. E agora, esses aplicativos do respira, 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 eu não sei se ele funciona mais para irritar ou para relaxar, sabe? Eu não sou igual a Fernanda, eu quebrava o relógio, com certeza. Não, eu não posso nem falar aqui o que eu faria. No terceiro pipi eu já teria engolido o relógio, né? E a pessoa está tentando falar, aquele negócio, pipi, pipi, pipi. Nossa, eu acho que eu achei pior. Você tá falando muito rápido, tá acelerando o batimento. Ah, vai pra porra, agora quer dizer... Vai pra puta que pariu, né? Mas essas tecnologias que registram determinadas reações orgânicas, eu acho que elas vêm para contribuir. Acho que elas vêm para contribuir, sim. O problema é que as pessoas pegam tudo isso e jogam num relógio para monitorar batimento cardíaco, para gastar caloria. Sim. Só isso. Sim. Então, né, não é? Caso, inclusive. Pois não tenho dúvidas de que fosse o caso. Então, eu acho que elas não estão sendo apresentadas de uma forma completa, né? Das possibilidades terapêuticas, além do vamos contar calorias. Uhum. Né? Às vezes o que fazer com aquele dado, né? Porque assim, como você vai ler aquele gráfico? Inclusive, eu recomendo aos psicólogos, quando seu cliente fizer esse tipo de exame, pede para ver o exame. Fala assim, você deixa essa semana comigo? A semana que vem? Mas ele não sabe enxergar o que está no exame, Priscila. Mas vai pesquisar, pelo amor de Deus, gente. A gente está na fase da pesquisa. Pelo amor de Deus, joga no mundo. O que significa essa porra dessa curva? Exato, mas não é mais fácil ele se desinibir ou se desvencilhar do preconceito, ligar para o médico do paciente e falar assim, meu filho, eu sou o terapeuta do fulano e eu estou preocupada com esse resultado, porque ele me disse que está morrendo e eu acho que ele não está morrendo. Me explica qual é a gravidade. Aí o cara vai te falar assim, olha, meu bem, não é tão grave, ou então não, olha, fica de olho aí que ele vai cair duro na sua sessão, aí você já, né? Porque, não é? É mais fácil você pegar o telefone do que pegar o Google e o Google te dá uma interpretação totalmente errada. Sim, né? Porque às vezes acontece isso também, né? Uhum. Mas minimamente saber o que é uma hipertensão, uma taquicardia, uma coisa assim, eu acho que é função de todo profissional que mexe com gente. Sim, esses tempos aconteceu uma coisa até bem interessante comigo, Tati, que eu fui atender uma cliente e ela estava com uma reação medicamentosa durante a sessão. Eu desliguei e liguei para a Carol, para a psiquiatra dela. Falei, Carol, a cliente está assim, 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 o que é isso? Carol falou, ela me mandou mensagem aqui querendo marcar o retorno, já vou marcar para amanhã. E aí, tipo assim, foi uma coisa super rápida, a Carol mexeu na medicação, e aí, assim, a cliente estava, parecia que ela estava cansada. Mas sabe quando a pessoa vai falar e a frase não se completa? Ela fica assim, parecia que estava bêbada. E eu fiquei assim, extremamente curiosa. Devia estar meio grog mesmo. Ela estava grog e era um efeito colateral. Então, assim, se você simplesmente vê aquilo, você está ali vendo aquela pessoa 50 minutos toda semana, direcionar a sua atenção só para ela. Não é possível que você não vai perceber alguma alteração. Com certeza. A Paula está falando uma questão aqui que geralmente nem sempre é bem recebido pelo médico, né? Em geral, o que eu faço? Eu falo para o cliente, eu falo assim, olha, eu entrei em contato com o seu médico e não consegui falar com ele. Você tem algum outro médico que você possa ir? Porque, sim, porque você tem que trabalhar em tentar comunicação.
o ideal seria essa comunicação, mas é aquilo que eu te falei, que a gente conversou um pouquinho lá no início, né? Tem os dois lados, o psicólogo, o psiquiatra com o psicólogo, mas, de uma forma geral, eu sinto a classe médica muito resistente a esse tipo de interação. Sim. Muito. Ui, desculpa. Eu não tenho problema não, viu, Tati? Engraçado, porque aqui em Campo Grande os médicos não têm uma fama muito boa. Mas, em geral, quando eu procuro os médicos, eu sou muito bem recebida. Ou quando, antes do cliente ir para lá, às vezes eu já mando o laudo junto. Porque aí o psiquiatra já sabe o que observar. Então, assim, o ideal esse problema em Campo é Grande, que você não. também tenha um profissional que você já consiga trabalhar junto, né? Então, você estabelecer a sua rede de contatos de confiança, ela é a melhor coisa, né? Do que você ficar vagando, tentando procurar o médico de cada um. Isso também é uma opção. Agora, tem uma situação que eu vivi em sala de aula, e que eu acho que também é importante. Peraí, só um pouquinho, tá? Vamos derrubar A gente nós. tem 4 minutos para encerrar. Então, assim, só para você se situar, para a gente conseguir contar a história e fazer o fechamento. Não, então deixa a história para lá. Vamos fazer o fechamento. Ai, meu Deus, eu fiquei curiosa. Depois ela grava um vídeo e manda para nós. Eu conto depois. Deixa no ar, né? Você fez igual Deixa no ar. Você interrompeu, assim, com suspense. Mas vai ficar no suspense. Vamos fazer o encerramento. Beleza. Foi muito legal. E aí, como foi para você? Para mim foi ótimo, um bate-papo muito ótimo. Eu acho que a gente precisa fazer mais vezes. E aí, talvez as próximas vezes, ou talvez no seu curso que você vai nos ouvir, você fazer uma só explicando a ansiedade, uma só sobre depressão, uma só sobre o medicamento X, sobre o medicamento Y. Porque aqui lógico, a gente começou hoje fazendo um geralzão, né? Para a gente entender como que é importante o psicólogo saber dessa interação. Aí eu vou ter que obrigar a galera a olhar a neuroanatomia de novo. Voltar lá na graduação e falar assim, ai, que desgraça, eu vou ter que ver aquilo tudo de novo. Eu vou me matricular na próxima disciplina da Tati, eu vou me matricular. Chegar lá no Universo, eu quero fazer essa disciplina, você deixa? Quanto que custa? Eu vou. Vou nessa aí. Não, mas pegando o gancho da sua ideia do curso, eu tô levando a ideia a sério. Eu só preciso sentar a bunda, fazer um planejamento bom, assim, estudar mais um pouquinho. Terminar o cursinho que eu estou fazendo lá na USP, né, de psicobiologia, diga-se de passagem. Eu já me inscrevi para o próximo. Já estou inscrito para o próximo. Já? Então. Me inspirei. Inspirou-se, muito bom. E aí eu começo agora em julho uma disciplina também de farmacologia clínica para psicofarmacologia clínica, né? Só para falar de transtornos de ansiedade, antidepressivos e tal. Então eu acho que depois dessa etapa aí, eu vou ter mais a colaborar e vou me sentir também um pouquinho mais apta a conversa. Você já sabe, a gente não tem nem ideia. Então, assim, você já está anos-luz da gente. Pode chamar a gente, que a gente se oferece para ser cobaia da sua primeira turma e paga para ser cobaia. E paga para ser cobaia? Então, nossa, gente. A gente paga para ser uma turma VIP. Aí depois a gente te diz se precisa de mais curso ou não. Tá bom. Então eu vou tentar não esgotar o assunto na primeira, que é para poder cobrar de novo depois, né? Exatamente. Daí você faz o nível 2. E aí a gente paga de novo para fazer o nível 2. Tá, vai cair, vai cair. Muito obrigada por tudo. Você é uma maravilhosa. Muito obrigada por estar presente aqui e aceitar o convite da sua terapeuta do coração. Obrigada pelo convite, gente. Beijo para todo mundo. Daqui a pouco vamos despencar. Muito obrigada. Maravilhosa é você. Na próxima. Beijo, povo. Beijo, Marina. Beijo, Rodrigo. Beijo, Bianca. Veridiana, Tatá, que estava aí também, que eu vi. Pietra. Obrigada, meus amigos, por terem vindo ver a titia. Está aqui com a gente também. E a outra que está entrando agora só para cair. Beijo, gente. Ai, Jesus. Beijo.